Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, mais uma quarta-feira. Agora que a gente, toda quarta-feira tem um encontro marcado, um encontro pertinho, eu e você e eu, para a gente falar sobre um tema que é muito querido para mim, um tema que há muito tempo eu venho querendo falar, que é sobre relacionamento. E hoje eu preparei uma live poderosa para a gente falar sobre relacionamento, que vai falar sobre ocupar espaços, os espaços que a gente ocupa no nosso relacionamento. Mas antes disso, eu vou te pedir com todo o meu coração para mandar essa live, compartilhar essa live com quem você gosta, para que a gente possa atingir aí cada vez mais mulheres, para construírem um relacionamento que elas tanto querem. Aqui se fala sobre algo que realmente pode mudar a nossa vida, mudar o nosso relacionamento, né? Aqui se fala de amor, aqui se fala de parceria, aqui se fala de cumplicidade, né? E é isso que importa, o que a gente tem controle, né? Focar naquilo que a gente tem controle, certo? Então vamos começar sem muitas delongas. Hoje eu preparei um tema, então, sobre ocupar os espaços. Quais são os espaços que a gente ocupa? Na nossa vida, né? Na verdade, a gente ocupa vários papéis, a gente desempenha vários papéis. Em momentos a gente é mãe, em momentos a gente é filha, em momentos a gente é estudante, em outros momentos a gente é empregada, funcionária, empresária. Em outros momentos a gente desempenha outros papéis, e em cada um deles a gente ocupa espaços, né? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a forma que a gente exerce esses espaços dentro do nosso relacionamento. No nosso relacionamento isso não é diferente, a gente ocupa um espaço dentro do nosso relacionamento, não é? E quando a gente fala, por exemplo, que a gente tá no papel de esposa, no papel de mãe, no papel de companheira, no papel de amiga, né? Todos esses lugares, a gente ocupa um espaço na vida dessas pessoas e quando a gente está se relacionando com essas pessoas, correto? Mas aí eu te pergunto, no teu relacionamento, qual o espaço que tu tá ocupando dentro do teu relacionamento? Qual o espaço que tu ocupa dentro do teu casamento? Um exemplo que eu vou te dar. Quando tu fala que, aqui em casa eu tenho 2 filhos, eu tenho a minha filha de 7 anos e tenho meu marido de 40. Eu estou ocupando o espaço certo? Eu não estaria nesse momento com esse exemplo falando que eu estou ocupando o espaço de mãe, inclusive, do meu marido? Será que o espaço de mãe que eu acabei de falar é o espaço correto para eu estar? É o que a gente vai falar hoje nessa live também. Quando a gente deixa de ocupar alguns espaços dentro do nosso relacionamento, a gente abre espaço para que outras pessoas entrem, para que outros ocupem esse espaço. Num relacionamento de mãe e filho, por exemplo, quando a gente deixa de ocupar o espaço de mãe, quando a gente deixa, por exemplo, de educar os nossos filhos, quando a gente permite muitas vezes que o videogame faça isso por nós, porque a gente não tem muito tempo, quando a gente permite que o tablet faça isso por nós, ou que até mesmo aquela empregada faça isso por nós, a gente está abrindo espaço na vida dos nossos filhos, não é verdade? No relacionamento, quando tu não te posiciona como esposa, quando tu não te coloca no lugar de esposa, tu abre um espaço dentro dele. Ocupar espaços, por muitas vezes, é desafiador, porque muitas vezes a gente desocupa esses espaços e a gente não se dá conta que a gente não está mais ocupando eles, não é verdade? E quando a gente se dá por conta, alguém já entrou e já ocupou aquele espaço ali, aquele espaço importante. Então é sobre isso, é sobre qual o espaço e quanto a gente permite que alguém ocupe um espaço que é nosso de direito. Eu até anotei aqui para falar para vocês que diz um ditado. Quem me conhece sabe que eu sou ótima em ditado, não é verdade? Vamos lá. O ditado diz assim: quem vai ao ar perde o lugar. Não é verdade? Acertei. Palmas para mim que acertei o ditado.
Quem vai ao ar perde lugar, e é sobre isso. Quando a gente abre espaço no nosso relacionamento, a gente perde o lugar dentro dele. E aí eu te faço esse questionamento. Qual é o lugar que tu tá ocupando dentro do teu relacionamento? Tu tá ocupando o lugar correto? Tu tá ocupando o lugar que é teu de direito? Quando tu não permite, por exemplo, que o teu marido exerça o papel dele e que tu faça esse papel, ambos estão abrindo espaços, correto? Exemplo disso. Ah, Elisa, mas tu pode dizer, por exemplo, mas aqui em casa se eu não faço, ele não faz. Aqui em casa se eu não tomo uma decisão, ele não toma. Aqui em casa se eu não tomo uma atitude, ele não toma. Nesse momento, tu tá deixando de ocupar o teu espaço e não permitindo que ele ocupe o espaço dele. E quando ele não ocupa o espaço dele, ele também abre o espaço. Ele abre espaço, sabe para quê? Para uma mulher chata, para uma mulher irritada, sobrecarregada de decisões e de tarefas. Aí ela fica cansada. Aí tu fica cansada. Aí tu fica irritada. Porque ele não faz nada, porque ele não toma as decisões, porque ele não me entende, não é verdade? E quando tu fica sobrecarregada no teu relacionamento porque tu não tá ocupando o teu espaço e não tá permitindo que ele ocupe o espaço dele, o que acontece? Tu perde a admiração. Porque muitas vezes tu acaba transformando esse homem que tá do teu lado no homem banana. No homem que não tem atitude, naquela pessoa bege, sentada no sofá. Não é verdade? Tu fica sobrecarregada, tu não consegue mais assimilar todas as coisas e tu culpa ele. Quando tu culpa ele, tu perde admiração. Quando tu perde admiração, tu perde o quê? Conexão. Tu perde conexão, tu perde o quê? Desejo. E aí, chega um momento que diz assim, ai, pois é, acho que acabou. Acho que eu não sinto mais nada por ele. Aliás, eu nem sei mais o que eu sinto. Mas olha para trás. Olha para os espaços que tu ocupou. Olha para os espaços que tu deixou de ocupar. O posicionamento dentro do relacionamento, ele é essencial para o relacionamento seguir fluindo. Tu tem que te posicionar como mulher. Tu tem que ocupar o teu espaço dentro do relacionamento que te pertence como esposa e deixar ele ocupar os espaços dele como marido. E aí eu te convido a refletir sobre isso. Qual o espaço que tu tá ocupando e qual o espaço que tu tá deixando de ocupar? Verifica aí qual é o espaço. Olha para trás. Vou te dar outro exemplo. Eu tô no momento que eu tô muito focada no meu trabalho. Muito focada no meu trabalho. E se eu me descuidar, eu abro mão da minha intimidade. E se eu abro mão da minha intimidade, eu tô abrindo o quê? Um espaço. E quem pode preencher esse espaço, muitas vezes, pode ser outra mulher, mas pode ser também um jogo de futebol, pode ser um jogo de videogame, pode ser uma outra atividade que tu não está preenchendo os espaços, porque tu não está dando a atenção necessária para aquilo que de fato é importante no teu relacionamento. Forte isso, né? Ninguém pode ocupar espaços que estão preenchidos. Ninguém pode. Sabe aquele outro ditado que diz assim, ó, quando a gente era criança, a gente escutava muito, a vida ensina. Sabe por que a vida ensina? Porque tu não ensinou. Sabe por que a vida ensina? Porque tu não ocupou o espaço. Quando tu não ocupa o espaço, quando tu não cuida das tuas feridas emocionais ou das feridas emocionais dos teus filhos, por exemplo, ou quando tu não cuida do teu relacionamento, estando no lugar certo, ocupando o lugar certo, a vida pode ensinar.
E normalmente o que as nossas mães falam, minha mãe tá aqui olhando, elas dizem assim, a vida ensina. E quando a vida ensina, ela machuca mais, não é verdade? Minha mãe tá aqui e dizia exatamente isso para mim. Que se eu não aprendesse com ela, a vida ia ser mais dura comigo. E assim nos relacionamentos. Assim é nos relacionamentos também. Quando tu não cuida do teu relacionamento, quando tu não faz o que precisa ser feito dentro do teu relacionamento, ocupando os espaços que tu tem que ocupar como esposa, como mãe, tu abre espaço para que outras coisas sejam preenchidas, para que esses espaços sejam preenchidos por outras coisas. É isso que acontece. Quando tu tá no momento profissional, por exemplo, quando tu tá lá no teu trabalho, tu tá ocupando aquele espaço, a tua cabeça tem que estar lá, o teu foco tem que estar lá. Agora, quando tu tá em casa com o teu marido, com a tua família, o teu foco tem que estar ali, com a tua família, com o teu marido. Tu tem que ocupar o espaço que lhe é de direito. Quando tu está dando atenção para os teus filhos, quando tu está no momento com as amigas, quando tu está no momento de diversão, quando tu está no salão de beleza, enfim, todos os lugares que a gente frequenta, todos os relacionamentos paralelos que a gente ocupa espaço. Os espaços com os nossos amigos, a gente ocupa um espaço na vida de alguém, sempre. E se tu não cuida disso, uma amizade, por exemplo, para ela ser bem nutrida, existe uma troca, não existe? Existe um dar e receber para que essa amizade flua, para que essa amizade seja duradoura. Existe uma troca, existe um espaço que tu ocupa ali dentro. E no teu relacionamento é a mesma coisa. Só que a gente não se dá conta e abre esses espaços. A gente não se dá conta muitas vezes e deixa outras pessoas entrarem dentro do nosso quadradinho. Quando as pessoas entram, pessoas externas, situações externas entram dentro do nosso quadradinho, a gente sofre interferência. E essa interferência, via de regra, não é benéfica. Sabe por quê? Porque tu deixa de ter controle sobre aquilo. Quando tu deixa de ter controle sobre algo, tu não sabe o que pode acontecer. Faz sentido isso? Faz sentido que se tu não ocupa os espaços necessários, tu abre espaço para outras pessoas entrarem no teu relacionamento? Outra forma que tu abre espaço, quando tu te preocupa demais com as situações externas. Quando tu te preocupa com o externo mais do que com o interno. Quando tu foca naquilo que não te agrega, quando tu foca naquilo que não tem controle. Vou dar um exemplo, a gente está numa semana conturbada de eleição, não é verdade? Onde está todo mundo nervoso, onde as polaridades estão aos seus extremos. Para essas pessoas eu pergunto, e aí, família tá boa? Relacionamento tá bom? Dinheiro tá entrando? Porque é isso. Tu não tem controle total e absoluto, tu tem controle sobre os teus atos, em quem tu vai votar, enfim, mas tu não tem controle sobre o país. Então adianta tu baixar a tua energia? Eu, Elisa, prefiro focar naquilo que eu tenho controle, e eu tenho controle sobre a minha família. Eu tenho controle sobre o meu relacionamento, e é disso que a gente está falando, sobre tu ter controle sobre as tuas coisas, sobre tu ter controle sobre o que tu pode gerenciar, e tu pode gerenciar o teu relacionamento para que ele seja incrível, tu pode gerenciar o teu relacionamento para que ele seja único. Mas Elisa, como que eu vou fazer isso? Como que então eu ocupo os meus espaços? A primeira dica para tu ocupar um espaço é prestar atenção nos espaços que tu não está ocupando. Como que eu volto a ocupar o meu espaço de mulher? Deixando seu marido ocupar o espaço de homem. Como
que eu volto a ocupar o meu espaço de mãe? Meu filho não sai da frente do videogame, um exemplo. Voltando a ocupar o espaço de mãe. Presta atenção nos espaços que tu tá abrindo dentro do teu relacionamento. E como que o teu marido, o teu companheiro, enfim, tá suprindo esses espaços. O que ele tá fazendo para suprir a tua falta, por exemplo? O que teu marido tá fazendo quando tu não tá presente? Ou o que ele não está fazendo porque tu está fazendo por ele? Lembra que eu falei lá no início? Ah, mas se não é aqui em casa, se não é eu tomar a decisão aqui, nada acontece. Experimenta não tomar a decisão para ver. Experimenta não fazer para ver se ele faz. Coloca ele na responsabilidade que ele tem de ocupar o espaço dele como marido também. De ocupar o espaço dele como teu companheiro, como teu parceiro. A gente reclama muitas vezes que a gente está sobrecarregada, que a gente não está dando conta, que a gente que tem que olhar tudo, que a gente que tem que ver tudo, que a gente que tem que controlar se falta isso, se falta aquilo, que a gente que tem que ir no supermercado, a gente tem que ir na academia, tem que dar conta de ficar linda, maravilhosa ainda. Na verdade, a gente reclama que o nosso cérebro não para o tempo inteiro. Mas a gente está deixando o outro fazer isso também? A gente está dividindo? Hoje é o dia dos ditados, né? Eu sou ótimo em ditado. Mas outro ditado que diz assim, tu tem que dançar conforme a música, mas não precisa carregar o piano sozinho. Então vocês precisam dividir, cada um precisa ocupar o seu quadrado. Cada um precisa ocupar o seu quadradinho. Um outro exemplo que eu dou, e para ficar um pouco mais claro de ocupar espaços, quando tu ocupa o espaço errado, normalmente tu tem conflitos. Quando tu tá no teu lugar errado, quando tu não tá dentro do teu quadradinho, tu tem conflito. E eu vou dar outro exemplo de pais aqui. Quando a gente ocupa o lugar dos nossos pais, chega uma fase da vida que a gente acha que a gente pode mandar nos nossos pais, na verdade. Isso é complicado, porque tu tá ocupando um espaço que não é teu. Quando tu faz isso, tu entra em conflito. Da mesma forma, o teu relacionamento. Quando tu ocupa um espaço que não é teu, quando tu ocupa o espaço do teu marido, quando tu ocupa o espaço do teu filho, talvez. E aqui, talvez as mães que já tenham filhos com mais idade e tal. Quando tu ocupa esse espaço, quando tu sai do teu espaço de mãe e passa para o teu espaço de filho, nessa relação há um desequilíbrio sistêmico nisso. E aí dá desarmonia, e aí dá briga, e aí dá divergência, porque existe uma harmonia para as coisas. Existe um espaço para cada um. Existe um quadradinho para cada um. E esse quadradinho quem controla somos nós. Esse quadradinho quem cuida é a gente. E esse é um espaço também que eu estou ocupando. Então, eu estou ocupando um espaço todas as quartas-feiras na vida de vocês. E eu estou tão feliz por isso. E falar em quarta-feira, preciso dizer para vocês o seguinte. Quarta-feira que vem, eu tenho colocado a live aqui às 8 da noite, né? Mas eu andei sabendo, andei lendo algo que diz que se tu coloca, sabe aquelas lives com horário cortadinho? Eu achei que era modinha. Ah, a live vai ser às 23, às 20 horas e 3 minutos. Sabe isso? Eu achei que era modinha, tá? Mas não é, isso tem uma explicação científica para isso. Parece que o teu cérebro, ele memoriza mais. Então, a partir de quarta-feira que vem, a live vai ser às 28. Elisa, por que às 20 horas e 8 minutos? Porque às 20 horas e 8 minutos reflete para mim o símbolo do infinito. E eu amo o símbolo do infinito. Então, às 28, porque eu quero, certo? Então, às 20 horas e 8 minutos vai ser a live da próxima quarta-feira. E a explicação tá dada o porquê, certo?
Mas voltando, gente, voltando ao assunto de ocupar os espaços. Vocês estão ocupando os espaços certos no relacionamento de vocês? Na casa de vocês? Na vida de vocês? Com a família de vocês? Parem para prestar atenção se aonde que vocês estão abrindo os espaços. Esse é o primeiro ponto para conseguir enxergar e voltar ao teu espaço de origem. Aonde que tem espaço aberto? Aonde que tu vai identificar que ali eu acho que eu tô, acho que eu não tô 100% ali. Presta atenção, por exemplo, quando tu dá mais atenção para uma determinada área da tua vida do que para outra. Veja bem, equilíbrio não existe. O que existe é uma harmonia entre as áreas. Então, por vezes, vai acontecer de tu dar mais atenção para uma determinada área da tua vida do que para outra. Mas isso tem que estar em harmonia, certo? E os espaços é a mesma coisa. Presta atenção dentro da tua família, aonde tu tá abrindo os espaços para outras pessoas entrarem. Quando tu deixa de dar atenção para aquilo que de fato faz a diferença dentro do teu relacionamento, para aquilo que de fato pode ser um indicativo forte de que teu relacionamento tá meia boca, talvez. Presta atenção nisso. Presta atenção, começa por aí. Começa por onde tu está sendo negligente, talvez. Aonde tu pode identificar dentro do teu relacionamento que tu não está com atenção plena. Mas aí tu pode me dizer, bah, Elisa, mas agora tu tá forçando a barra um pouco comigo, porque tu não conhece a minha rotina é estressante, eu chego em casa, eu tenho que dar conta de 1001 coisas, eu não consigo prestar atenção nisso. Daí eu te digo outra coisa. Aquilo que tu não prioriza não evolui. Aquilo que tu não foca não expande. E aqui o meu objetivo é fazer com que você consiga melhorar o teu casamento, melhorar o teu relacionamento. Então o meu foco aqui vai ser sempre voltado para a área de relacionamento. E se tu não tem tempo, não tem foco nesta área, é muito provável que ela continue da mesma forma que está. Se tá boa, ok? Se não tá boa, também ok. É uma escolha tua. Mas o foco, quando tu não foca em alguma coisa, aquilo não expande. Quando tu quer ser promovida no trabalho, o que tu faz? Tu foca no trabalho, não é verdade? Agora a gente está em outubro, né? A gente está no mês de outubro. Falta 2 meses para o verão, não é verdade? Tá? Foco absoluto no verão. Projeto Verão Sem Canga, não é verdade? O que tu faz? Tu foca na alimentação, tu foca no exercício. Aquilo que tu foca evolui, expande, porque a tua atenção está naquilo. Então eu te convido a tu focar no teu relacionamento. Focar nas áreas que tu acha que tu pode melhorar, nos espaços que talvez tu não esteja ocupando. Porque é sobre isso, é sobre ocupar espaços. Gente, ninguém consegue te tirar de um espaço, a não ser você mesmo. Quando tu ocupa um espaço, seja ele aonde for, só você pode se retirar dali, mais ninguém. Porque quando tu ocupa um espaço que é teu, que se encaixa contigo, ninguém te tira dali. Da mesma forma, quando tu ocupa um espaço que não é teu, ele fica pesado, ele fica cansativo. Então, pare de ocupar os espaços que não são teus e ocupe os espaços que são teus. Deixe o teu marido ocupar os espaços que são dele. Ocupe o teu espaço de esposa, de mãe, talvez. Deixe ele ocupar o espaço de marido e de pai. Certo?
Tô amando estar aqui com vocês. E eu queria deixar, então, essa reflexão para essa semana, para vocês ocuparem os espaços e refletirem e focarem naquilo que de fato é importante para vocês. Naquilo que pode realmente fazer diferença no relacionamento de vocês. Percebam os espaços que vocês estão ocupando. E não ocupem espaços que não são seus. Não queiram se encaixar na caixinha de ninguém, no espaço de ninguém. Todos nós aqui temos um papel. Todos nós aqui estamos aqui por um propósito, por um motivo. E nós temos um espaço para ocupar. Dentro de cada papel que a gente exerce. Qual papel, qual espaço que você está desempenhando? Qual espaço que você está ocupando dentro do teu papel, no teu relacionamento? Pensa nisso, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu amei mais uma vez e quarta-feira que vem, então, eu espero todos vocês às 20 horas e 8 minutos, que é o símbolo do infinito, tá bom? Um beijo no coração bem grande. Até quarta que vem. Tchau. Beijo.